10 novos escreventes são empossados no Judiciário Goiano. E ainda, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia visita o Judiciário em Goiás. Em nossos estúdios, vamos conversar com o juiz substituto em segundo grau, Wilson Safatle Fayad. Ele que vem falar sobre as 3 frentes onde ele atua no Judiciário Goiano. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Nós abrimos esta edição do Agenda Judiciária mostrando para você que 10 novos escreventes foram empossados no Judiciário Goiano. Eles vão contribuir para a celeridade dos processos. Veja. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia, Átila Naves Amaral, empossou 10 escreventes que foram aprovados no concurso de 2012. Com essas contratações, o Poder Judiciário Goiano dará mais celeridade aos processos. O evento foi realizado pela primeira vez no Salão Nobre da Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás e contou com a participação do desembargador-presidente Ney Teles de Paula. Esse grupo que vem se juntar aos 54 que tomaram posse no ano passado, e nós teremos mais 5 agora no mês que vem, então já é um grupo de cerca de 70 servidores. Nós estamos lotando esses servidores em unidades onde nós estamos precisando do empenho maior dos funcionários. Eu tenho certeza que é um grupo que vem somar para que a gente possa continuar prestando um trabalho de qualidade aqui na comarca da capital. Vanice Cabral é graduada em Direito pela PUC Goiás e não escondeu a satisfação em assumir o cargo de escrevente no Judiciário Goiano. Cada um de nós, como escreventes, precisa, de fato, estar contribuindo para a sociedade de forma que atenda o anseio. O desembargador Ney Teles de Paula, além de dar as boas-vindas aos novos servidores, pediu para que cada um deles se apresentassem. E, em seguida, leu a mensagem de motivação pelo novo trabalho desenvolvido por cada um deles. Você vai ver agora que o presidente do Judiciário de Rondônia, que é uma referência em todo o país, visitou as instalações do Tribunal de Justiça de Goiás. Acompanhe. O desembargador Roosevelt Queiroz Costa visitou o 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O local é referência nacional em bancas de conciliações. Ao todo, a banca permanente realizou mais de 92% dos processos distribuídos no centro. Depois da passagem pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Roosevelt Queiroz, visitou o desembargador Ney Teles de Paula. No encontro, os presidentes discutiram particularidades de cada um dos tribunais. Me sinto em casa, né? Até como integrante dessa justiça, porque aqui eu fui oficial de justiça, tem toda uma formação acadêmica, né? Advogado em Goiânia, e me sinto, tenho aqui muitos amigos, né? Colegas, e é uma alegria, né? Estar retornando a esse Tribunal de Justiça, agora na condição de presidente do Tribunal de Justiça, tendo aqui uma grande receptividade, né, com o nosso colega Ney, e tive a oportunidade de conhecer sim, um núcleo, né, de conciliação, o 3º núcleo, que é lá da PUC, onde fui acompanhado com os juízes que fazem parte, né, desse trabalho, e vi ali realmente um exemplo, realmente um modelo, né, onde a verdadeira parceria ocorre, né, com o Tribunal de Justiça e a PUC, algo realmente grandioso que vem em prol do jurisdicionado, da cidadania, né? A justiça é isso, é procurando fazer o melhor, né, de forma a mais simples e informal possível. Eu gostaria de saber como é calculado o valor da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é fixada sempre em razão da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga. Evidentemente que a necessidade ela é infinita. Se você for verificar o custo, por exemplo, de escola, as atividades extracurriculares, viagens, um bom plano de saúde, as necessidades são infinitas. Agora, o que vai
normalmente balizar ou onde o juiz vai se basear para fixar, são nas condições econômicas de quem vai pagar. Então, o principal fator na fixação da pensão alimentícia é a condição econômica de quem vai pagar. As necessidades, mas elas têm que ser vinculadas a um capital. Esse capital é que vai ser o capital suficiente para saldar essas dívidas, essas contas. E quem também visitou o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás foi o representante da Associação Goiana de Imprensa. Veja. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu integrantes da Associação Goiana de Imprensa. O presidente da entidade, Walterli Guedes, fez uma visita de cortesia para demonstrar apoio ao atual presidente do Poder Judiciário, que é um dos associados mais antigos da entidade. Fomos recebidos aqui pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e nos sentimos, eu diria, melhor do que em casa, porque ele é desse meio nosso. Ele é filiado, sócio da Associação Goiana de Imprensa há mais de 40 anos. É um intelectual. Então nós viemos aqui justamente por isso, para manifestar a ele a nossa alegria, o nosso contentamento com o fato de ele estar hoje à frente do Tribunal de Justiça de Goiás. Olha, uma ótima notícia agora. O Tribunal de Justiça de Goiás atingiu metas do Conselho Nacional de Justiça. A meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, que visa julgar até o final do ano pelo menos 90% dos processos distribuídos em 2008 nas turmas recursais e no segundo grau da Justiça Estadual, foi atingida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O Judiciário goiano saiu na frente e adiantou no julgamento desses processos. O objetivo era levar 12 meses para a conclusão, mas o bom trabalho desempenhado pelo magistrado diminuiu o tempo em apenas 3 meses. O tribunal sempre esteve atento a conseguir realizar as metas estabelecidas pelo CNJ. Alcançamos um parâmetro que estava previsto para ser alcançado até dezembro de 2013, já alcançamos ele agora em março. O CNJ, esse tipo de meta, ele visa principalmente não deixar que processos fiquem aqui em um tempo excessivo. Então, quando a gente julgar todos os processos distribuídos em 2008, nós estaremos atendendo essa finalidade, não deixar o processo ficar muito tempo aqui no tribunal. E ainda hoje, aqui no Agenda Judiciária, você vai ver que juízes e desembargadores recebem o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Daqui a pouco. O Agenda Judiciária está de volta e você vai ver agora como foi a visita de uma comitiva do interior do estado ao Tribunal de Justiça. Juiz, prefeito e advogado da cidade de Morrinhos viajaram quase 130 quilômetros para visitar o desembargador Ney Teles de Paula. O motivo do encontro foi para discutir algumas melhorias para a comarca. A visita foi de cortesia para desejar ao presidente uma gestão profícua e de resultados satisfatórios aí para o Judiciário Goiano e também fazer algumas postulações para a comarca de Morrinhos. Uma delas a criação de uma vara especializada criminal e a outra questão sobre o provimento do juizado e da segunda vara da comarca de Morrinhos. O presidente foi receptivo e temos uma boa perspectiva sobre isso. Outro assunto que esteve em discussão foi a criação de um novo fórum. A sede do Judiciário em Morrinhos deve ser concluída até o final deste ano. Atualmente, mais de 12 mil processos tramitam na comarca. Com o novo prédio, as audiências devem ganhar celeridade. O trabalho do Tribunal de Justiça é muito bom. Hoje nós temos lá uma obra, está sendo construído o novo Fórum de Morrinhos, uma obra de mais de 8 milhões de reais. Temos aqui hoje como presidente o Dr. Ney, da nossa vizinha Piracanjuba, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos. A gente sabe o quanto que o tribunal está bem servido, entendo o Dr. Ney Teles aqui à frente do tribunal. Palavras, termos ou frases muitas vezes difíceis de compreender. Se você tem alguma dúvida com relação a esses termos do mundo jurídico, papel e caneta na mão, pois começa agora o quadro Juridiquês. Quer dizer da petição inicial que ela é inépita, que ela não atende os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil,
que traz alguns requisitos, o nome do autor, endereço, o pedido para citar a parte contrária. Quando falta um desses requisitos, o juiz determina que a parte emende a petição inicial e, em seguida, o juiz pode até indeferir a petição inicial. Entre os desembargadores ou ministros que vão julgar o caso, um é escolhido para ser o relator. O relator é aquele que vai estudar primeiro o processo, expor as suas razões e dar seu voto, que poderá ser seguido ou não por seus demais pares. O réu revel é aquele que ele é citado para o processo para apresentar contestação ou a sua defesa ao pedido da parte autora e não o faz, embora citado. Nesse caso, disse que o réu é revel. Qual que é a consequência disso? O réu, sendo revel, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Então, isso significa a palavra revel. E ainda em comemoração ao Dia da Mulher, servidoras do Judiciário Goiano foram homenageadas. O evento foi organizado pela Diretoria de Recursos Humanos. Vamos ver como foi. O hall do Tribunal de Justiça de Goiás foi tomado por elas, mulheres dedicadas à sociedade e preocupadas com a valorização humana, principalmente aqueles que precisam da justiça. A mulher tem hoje características que são próprias da mulher e que engrandecem qualquer ambiente. A simplicidade, a veracidade, né, o aconchego. A mulher trazendo aquilo que ela tem de potencial, basta que ela coloque esse serviço a favor da humanidade, ela já está contribuindo muito com o ambiente corporativo em que ela está inserida. Então essa valorização é fundamental para que a mulher se sinta realmente importante e que a gente tenha momentos também lúdicos de descontração dentro do ambiente de trabalho. A diretora de Recursos Humanos realizou um concurso entre as servidoras do Estado. Jordana Tavares trabalha em Goianésia e veio até Goiânia receber o seu prêmio pela primeira colocação. Eu não pensei que fosse em primeiro. Talvez sim, né, em qualquer outro lugar, mas em primeiro eu achei muito especial, eu adorei isso. Regina Célia conquistou o segundo lugar e Cláudia veio de Anápolis para completar o trio das vencedoras. É uma satisfação plena estar aqui homenageando as mulheres, congratulando com todas. E eu desejo um feliz Dia das Mulheres. Essas mulheres guerreiras, batalhadoras e vencedoras do Poder Judiciário. Concurso cultural, acho que dá oportunidade a todos a se manifestar, né, a expor seu ponto de vista, ainda mais sobre a mulher, que é realmente um tema tão inspirador, né, porque a mulher, ela realmente, por toda a história, se você for considerar, ela foi a grande protagonista de grandes mudanças sociais e continua sendo. Durante o evento, a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Goiás, Márcia Fayad, aproveitou para falar também das expectativas e projetos que serão colocados em prática durante esta gestão. A nossa pretensão dentro de uma política de recursos humanos para o Tribunal de Justiça, dentro da administração do desembargador Ney, é comemorar todas as datas festivas dentro do ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia de Páscoa, Natal, Semana do Servidor, e também trazemos eventos como workshop sobre a qualidade de vida do servidor e dos magistrados, o curso de gestor e gerenciamento para os nossos coordenadores de área, assim como encontro de servidores, direitos e deveres, além das atribuições que são próprias da área de recursos humanos, como a condução dos processos da área de direitos e deveres do servidor. Vamos ver agora como foi a recepção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Acompanhe na reportagem de Giovanni Gomes. Nelson Calandra, que não pôde comparecer na posse do desembargador Ney Teles de Paula, fez questão de visitar a capital goiana. No encontro com desembargadores, juízes e diretores do Tribunal de Justiça de Goiás, ele discutiu os rumos da Justiça Nacional. A magistratura goiana é sempre pioneira. Tribunal moderno, tribunal comprometido com seu tempo, uma magistratura sempre atualizada e também uma ação social. Aqui o Tribunal de Justiça me impressiona pela ação social. Eu fico impressionado quando eu venho a Goiás, porque vejo um tribunal comprometido com seu tempo, com a modernidade, implementando políticas de gestão adequadas para o seu tempo. A reunião foi uma oportunidade para os magistrados discutirem a respeito da carreira jurídica. Essa visita é uma visita de cortesia, onde ele vai explanar como é que está a nossa política associativa nacional,
falar dos projetos em andamento, sobretudo lá no Congresso Nacional. Enfim, posicionar a classe com relação ao judiciário, à magistratura como um todo. Nelson Calandra é natural da cidade de Itaquaquecetuba. Ele entrou na magistratura no ano de 1981. Depois de atuação em várias comarcas, Calandra tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2005. Já no ano de 2011, assumiu a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. É uma honra para nós, aqui da Justiça Estadual, recebermos o ilustre presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, é o líder nacional de todos os magistrados e que tem uma folha de serviço intensa, né, em benefício não dos juízes, assim, digamos, mas em benefício da magistratura nacional. Em verdade, foi uma agradável palestra, o que nos brindou, dirimindo dúvidas e informações do ponto de vista classista e do ponto de vista de administração e distribuição da justiça no país. E em instantes tem o nosso quadro Justiça em Foco. Hoje, o nosso entrevistado é o juiz substituto em segundo grau, Wilson Safat Fayad. Daqui a pouquinho, aqui no Agenda Judiciária. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos conversar com o juiz Wilson Safat Fayad, ele que atua em 3 frentes do Judiciário Goiano. É membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, onde também é ouvidor e ainda juiz substituto em segundo grau. Vamos começar falando aqui do exercício do senhor como membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral. A gente tem notado que o volume de recursos e cassações de prefeitos aumentou bastante com relação às outras eleições. Por que essa tendência, doutor? A lei da ficha limpa tem incentivado bastante esta apuração. No ano passado houve a eleição municipal e com o término e antes da diplomação houve a propositura de muitas investigações e isto corre na zona eleitoral. E tem chegado recursos no TRE. Doutor, a justiça eleitoral mais rigorosa nesse sentido, o senhor acredita que isso vai provocar uma mudança de comportamento para as próximas eleições? É uma questão cultural, inclusive. Eu acho que com a aplicação da lei, isto vai fazer com que todos os candidatos tenham mais cuidado, mais cautela e ajam, obviamente, como muitos agem, dentro da lei. Agora vamos falar um pouquinho do papel do senhor como ouvidor da Justiça Eleitoral. Muita gente, até pelo próprio nome, acredita que a ouvidoria ela é passiva, ela só ouve, recebe críticas, informações, sugestões, mas não é bem esse papel, é bem diferente desse conceito. É interessante que a ouvidoria ela entrou na minha vida nesse período e me chamou a atenção para um lado específico, para o aspecto da participação do cidadão. A partir do momento que o cidadão tem voz, que ele pode dizer, falar, olha, isso está acontecendo, tal ponto merece elogio, tal ponto merece crítica, há uma reclamação específica sobre tal item. A partir do momento que ele tem essa voz, podemos passar a ver a ouvidoria como um instrumento de gestão, que no fundo ela é. Doutor, agora para a gente concluir, eu gostaria de saber do senhor o papel, qual é o papel do juiz substituto em segundo grau? O juiz de direitos em substituição no segundo grau compõe com um quadro de 16 juízes. E há mais ou menos 3 anos que existe essa figura no estado de Goiás. Alguns estados já têm, ou já tinham, como São Paulo, Santa Catarina. A função básica é atuar em substituição no Tribunal de Justiça. E é interessante lembrar que a atuação do juiz de segundo grau é uma atuação permanente. Ele não atua mais no primeiro grau, embora se trate de juiz de primeiro grau, mas atua no segundo grau. Então entre aspas, uma convocação permanente. E serviço temos. Portanto, nós conversamos com o juiz Wilson Safat Fayad, que é membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, onde também é ouvidor e ainda juiz substituto em segundo grau. Você conhece a história da Justiça Goiana? Então se prepare, porque agora é hora de resgatar as memórias do Tribunal de Justiça de Goiás. Acompanhe.
1º de maio de 1874. Nesta data, foi criado o Tribunal de Justiça de Goiás, na época chamado de Tribunal da Relação. A história da justiça em Goiás antecede a criação desse tribunal. Uma história que remonta à fundação de Vila Boa. Desde o Brasil Colônia à República Federativa do Brasil, da capitania dos Goiáses ao estado de Goiás. Nós, terra do papagaio e do índio, nós, a colônia, tínhamos a legislação de Portugal. Consequentemente, eram as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas. Nem os costumes dos índios foram preservados, que eram regras, que eram leis entre eles. Onde está a sociedade, está o direito, como eu disse anteriormente. Eles tinham o seu direito. Nada disso foi respeitado. Tudo era Portugal. Desde 1824, pela Constituição, rezava que as capitanias deveriam ter os seus tribunais de relação. Ali começaram a chegar para a formação desse tribunal, porque Goiás estava muito afastado dos centros mais populosos e mais progressistas da nação. Eles foram buscar, para formar esse tribunal, nomes que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e de outros estados. E ali se formou o primeiro tribunal. Isso facilitou demais e desenvolveu muito, porque os recursos eram analisados e decididos aqui mesmo em Goiás. Vamos dar uma olhada agora em algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. E o Banco do Brasil vai ter que indenizar um cliente que ficou por quase 2 horas à espera de atendimento. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou sentença de 1º grau para determinar que o Banco do Brasil indenize o cliente em R$ 5.000 por danos morais. No dia 22 de fevereiro de 2010, ele ficou por 1 hora e 44 minutos na fila do banco. E uma mulher grávida de 6 semanas conseguiu na justiça a autorização para fazer o aborto por causa de um tratamento de quimioterapia. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás autorizou por unanimidade de votos a realização do aborto terapêutico da portadora de câncer. Chegou a hora de ficar por dentro do que deve acontecer de mais relevante na próxima semana do Judiciário Goiano. Confira aí a nossa agenda. Comarcas do interior vão receber mutirão de audiências de conciliação do DPVAT. Nos dias 18 e 19 de março, vai ser na comarca de Trindade. Dia 20 de março, na comarca de Bela Vista. E no dia 21 de março, na comarca de Senador Canedo. Dias 21 e 22 de março, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Itapaci. Bom, e o Agenda Judiciária faz a homenagem agora a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Oscar de Oliveira Sá Neto, dia 15, comarca de Goiânia. Gilberto Marques Filho, dia 16, desembargador.
José de Bessa Carvalho Filho, dia 16, comarca de Niquelândia. Avenir Passo de Oliveira, dia 17, comarca de Goiânia. Isaac Costa Soares de Lima, dia 20, comarca de Planaltina. E esta edição do Agenda Judiciária termina aqui. A você, muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!